Foi ácaro que fez isso aqui, tá vendo? Olha só, as pontinhas secas, as folhinhas secas, as pontinhas todas secas também, caíram as folhas manchadas. Tava bonita a planta, agora não tá mais. Isso aqui também foi o ácaro que fez. Já aconteceu aí com você alguma vez? Aí no seu cultivo, na sua coleção? Se nunca aconteceu, em algum momento é bem provável que vai acontecer. O ácaro é um dos problemas mais comuns que quem cultiva, coleciona rosa deserto pode ter em algum momento. Mas aqui tem duas situações um pouco diferentes. Naquela planta ali que está florida, o ácaro realmente atrapalhou todo o processo. Nessa outra aqui, que é bem diferente, tá vendo a estrutura dela? O ácaro simplesmente adiantou aquilo que já iria acontecer. Algumas rosas do deserto nessa época do ano, aqui para mim que esfria bastante, elas entram em dormência, as folhas iriam cair mesmo, e ela vai ficar aqui assim dormindo até a temperatura esquentar um pouco. Mas, independente disso, o ácaro atrapalhou um pouco, mas eu cheguei aqui no momento certo. Apesar de ter essas duas desse jeito, outras plantas estão super saudáveis, como essa daqui, olha só. Essa aqui tá incrível mesmo, tá parecendo uma árvorezona. Mas lá no fundo tem uma que realmente ficou muito seca, prejudicou bastante, ela deveria estar igual essa daqui, uma planta grande, e realmente está sem nenhuma folha, ficou completamente detonada mesmo pelos ácaros. Mas várias outras plantas não estão assim, igual, olha só, essa outra aqui. Talvez você já tenha até visto essa planta em algum vídeo, a Cris que fez essa polinização. Olha o tanto tão grande essas vagens. Essa aqui é a NR12, e ela mostrou em outro vídeo aqui. E como você pode ver, outras plantas não foram afetadas pelo ácaro, igual essas duas que eu te mostrei, a outra que está lá no fundo. E eu cheguei a tempo de resolver o problema. Até essa outra planta aqui já tem alguns ácaros correndo, mas eu já vou resolver esse problema aqui. Eu sei muito bem o que é que eu posso fazer. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para suas plantas manterem aí o vigor, ficarem verdinhas como essas daqui. E você resolver aí problemas que você possa ter com o ácaro. Eu sou o Luciano Lajovic, aqui é do canal Rosa Deserto Goiás. Eu sou biólogo, colecionador de rosa do deserto. E eu ajudo pessoas que querem cultivar as rosas do deserto de forma um pouco mais avançada, com dicas um pouco mais avançadas que eu dou aqui no meu canal. Bom, e o ácaro, ele realmente é um problema em muitas regiões do país. Aqui na minha região ele é um problema sério. Ele está sempre presente nessa época do ano, principalmente quando a chuva acaba, ele vem com tudo. E aí é necessário ter alguns cuidados mesmo. E é justamente por ser um problema sério que eu estou até pensando em fazer um evento só para falar sobre o ácaro, para poder contar tudo que eu sei, todos os detalhes, tudo que é possível fazer para resolver. Só que eu não sei se um evento como esse vai ser interessante para as pessoas. Será que isso é importante para você? Deixa aqui nos comentários, aproveita, curte esse vídeo, porque é isso que vai me dizer se preparar um evento só falando do ácaro, como é que faz para resolver, se isso vai ser realmente importante. Bom, o ácaro é um bichinho, talvez você conheça, talvez não, depende de quanto tempo você cultiva rosa deserto ou outras plantas. E é um bichinho aí da família das aranhas, do grupo das aranhas. É um aracnídeo. Ele não é um inseto, e é justamente por isso que os inseticidas não vão resolver, não resolvem na grande maioria das vezes, e pode até mesmo piorar a situação. Tem um estudo feito pela Embrapa mostrando que existe um inseticida que quando você joga, o ácaro ele fica mais nervoso ainda e começa a botar muito mais, a população aumenta ainda mais. Na verdade, você ajuda o ácaro quando você usa alguns tipos de inseticida. Existem muitas espécies de ácaros. Um dos maiores problemas é que eles são bastante resistentes. A espécie mais comum é o ácaro rajado, e ele tem a habilidade de se tornar resistente à maioria dos tratamentos, à maioria dos produtos químicos que as pessoas utilizam para combater esse bichinho. Então, como é que faz para resolver esse problema? Como é que a gente combate? Bom, eu vou te passar aqui, vou numerar 4 formas que pode te ajudar aí a entender o que você pode fazer. A primeira são aquelas receitas caseiras. Existem várias receitas que podem ser utilizadas, várias misturas, para algumas pessoas funcionam, para outras não. Existem alguns fatores que vão levar ao sucesso ou fracasso na utilização das receitas
caseiras. Eu já utilizei algumas, na área urbana é ótimo, porque muitas vezes a gente não pode utilizar aqueles defensivos mais fortes. A segunda forma é a utilização dos defensivos químicos, e aí existe um monte de marca, um monte de tipo, vários princípios químicos, vários princípios ativos que podem ser utilizados, e eles precisam ser utilizados com responsabilidade, com cautela, tem a forma correta de utilizar. E um dos motivos do porquê tem tanto acro resistente é justamente porque tem muita gente utilizando da forma errada. Será que você já pegou ali a bula de um produto desses, um desses agrotóxicos, por exemplo, para ler, para ver o que está escrito lá? Você consegue entender tudo o que está escrito. A bula muitas vezes fala até qual é o tamanho da gota, o tamanho da gotícula que você precisa jogar para o produto fazer efeito. Qualquer época do ano, a temperatura, tem tudo por lá. Só que independente de você entender ou não, você vai precisar de um receituário agronômico para poder comprar esses produtos. E você vai ter que explicar um pouco da sua situação para o agrônomo para ver se ele vai te passar aí essa receita. E talvez você precise até mesmo de uma consultoria para conseguir entender como é que você vai aplicar da forma correta para não correr o risco de você deixar o seu acro ainda mais forte. E a terceira forma, a terceira opção que você tem para lidar com os acros é o controle biológico. Esse é o meu preferido, é o que eu gosto mais de falar e que eu já utilizei várias vezes. Ele funciona também tão bem quanto os produtos químicos, mas é claro, talvez você precise de um pouco mais de conhecimento para poder aplicar. Eles são muito mais seguros, eles não vão deixar resíduo aí na sua casa, no seu cultivo, não vão ser perigosos aí para os animais, para as crianças, para você mesmo. Às vezes uma pessoa que está do outro lado do muro, que está grávida, você nem sabe e está usando um produto químico que pode prejudicar outras pessoas que você nem imagina. Então, os químicos têm que ser utilizados com cautela mesmo. Já o controle biológico, ele está prometendo ser uma das grandes novidades dessa próxima década. E por que é que eu fico tão animado com relação a isso? É porque, apesar do controle biológico ser conhecido há muito tempo, tem muitos anos que os pesquisadores conhecem, que outros agricultores mais avançados conhecem, estão surgindo várias empresas oferecendo muitos produtos diferentes para utilizar como controle biológico. E no caso do ácaro, existem alguns produtos que podem ser utilizados, como por exemplo o Belvéria. Belvéria é o nome do princípio ativo, tem vários produtos, cada um com nome diferente, usando o mesmo princípio. E aí você encontra alguns mais caros, outros mais baratos. Só que existe a forma correta de utilizar, dependendo também do clima. Por exemplo, na minha região, quando está muito seco, igual essa época agora, ele não funciona tão bem. Aí tem que utilizar uma outra forma. Mas o Belvéria, ele é super fácil, muito simples de utilizar. Ele vem em pó, um pozinho muito solúvel. Você pesa ali, mistura na água, mistura aquilo ali, coloca no borrifador, sacode bem o borrifador e aplica nas suas plantas. Eu utilizo uma máscara para não ficar respirando aquela quantidade enorme de esporo, de fungo que vai para o ar. E na bula ali do Belvéria você vai ver que ele pede que você utilize todos os EPIs. Eu não faço pouco caso disso, mas eu sei que ele é um pouco mais seguro do que os químicos. E eu muitas vezes até aplico sem utilizar todos os EPIs mesmo, justamente por acreditar tanto aí na segurança desse tipo de produto. Inclusive eles são utilizados em orgânicos, em hortas orgânicas, em produtos que a gente come mesmo com muito mais segurança. E é por isso que às vezes eu coloco só uma manga comprida, alguma coisa e já aplico nas minhas plantas. Só que tem o ciclo certinho para ser aplicado, para você não achar que ele não está funcionando, tem a forma certa realmente de fazer. E a quarta forma é o MIP, o Manejo Integrado de Pragas. Ele é um auxílio, é algo que vai realmente fortalecer o seu cultivo para que você tenha plantas cada vez mais fortes, plantas mais resistentes, para que você não tenha que gastar tanto com as outras formas, seja o controle biológico, seja o químico. Dentro do MIP eu colocaria, por exemplo, um controle físico. Tem uma forma lá de só jogando água você já consegue ter um efeito dentro desse manejo integrado, mas não é só isso. O MIP ele é um conjunto de ações que você pode aprender e aplicar aí no seu cultivo. Talvez você já tenha escutado alguma vez que para lidar com acro é necessário ter disciplina.
Eu prefiro dizer que é melhor a gente construir um hábito. É muito mais fácil, né? Hábito igual escovar os dentes, a gente não precisa pensar tanto para poder realizar. É bem mais fácil, não exige tanto esforço. A disciplina, às vezes a gente falha e nem sempre funciona, né? Essa parte de disciplina é complicada. E dentro dessa parte do MIP, desse manejo, uma das ações é o monitoramento. É você observar e ter certeza que realmente é o ácaro que está aí te prejudicando, não é um fungo, não é algum outro inseto, não é nenhum outro problema. E o monitoramento do ácaro, você passar ali e observar se ele está realmente chegando e ele vai te atacar e atacar as suas plantas, ele pode ser feito da melhor forma nos horários mais quentes do dia. Nesses horários aí das 10 horas da manhã até umas 2 horas da tarde, nos dias mais quentes, é quando você vai ter maior facilidade de enxergar os bichinhos correndo nas folhas. E aí basta você fazer uma observação ali, você vai conseguir enxergar um ou outro se ele tiver presente. É muito fácil observar o ácaro. As imagens que eu mostro, eu tiro aí com um celular normal. É possível tirar uma foto dele, a gente consegue te enxergar. É claro que você precisa estar com o olho treinado, precisa estar com as vistas em dia, talvez um óculos, uma lupa possa te ajudar ainda mais. E você sabia que existiam essas 4 formas de você controlar o ácaro? Você pode escolher algumas delas, pode utilizar todas elas. Aproveita, deixa nos comentários se você já conhecia, se você consegue resolver o seu problema com ácaro usando apenas uma delas. Se você já aplicou todas e não conseguiu resolver. E aproveita e me conta também se você precisa de mais informação, de mais conhecimento sobre esses 4 métodos que eu te falei aqui. Porque eu realmente estou pensando em fazer um evento sobre isso, mas eu não sei se vai ser importante, se vai valer a pena todo o esforço, porque eu não preciso disso, eu já sei como é que eu resolvo meus problemas, mas talvez outras pessoas precisem. Eu acho que algo em torno de 10% das pessoas que me assistem aqui tem esse problema, e é por isso mesmo que eu quero ver aqui nos comentários pelo menos 10% das visualizações. Como assim? Se tiver 2.000 visualizações, tem que ter 200 comentários, 200 joinhas para poder me avisar. Esse é o sinal que você pode me dar de que esse vai ser um conteúdo importante para você, que pode resolver um problema aí. Só que eu vou precisar aí de 2 a 3 horas para poder explicar detalhadamente cada um desses métodos, o que é que eu faço aqui nas minhas plantas. Esse sinal, esse comentário que você vai deixar aqui é o que vai me informar se é importante ou não eu gastar energia com isso, porque eu já sei, eu realmente não preciso. E se você gosta de contato por e-mail, se o e-mail é uma forma de contato importante para você não ficar perdido, observa se você está inscrito no canal, porque se você não tiver, talvez você tenha perdido vários outros eventos que eu fiz por aqui. Mas eu também vou deixar essa outra forma, vou deixar um link aqui, uma forma de lista de espera, que se você gostar desse contato por e-mail, você pode clicar aí no link, anotar o seu e-mail e enviar ele para mim. E eu vou te avisar se esse evento ele vai acontecer ou se ele não vai acontecer, porque eu ainda não tenho certeza se eu vou realmente preparar um momento como esse. Então, não perde essa oportunidade, inclusive de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque eu realmente preciso de ver aqui pelo menos uns 200, 500 comentários, 10% das visualizações, para eu ter certeza de que vai valer a pena todo esse esforço. É assim que eu vou ter certeza de que eu não estou jogando meu tempo fora. Então, até o próximo vídeo.